que a Folha de São Paulo aparece com a matéria escandalosa sobre o Gonçalves Dias, que foi blindado pela CPI. Não deixaram que ele fosse convocado. O motivo? Bom, pode ser exatamente o que a Folha de São Paulo está a apontar. Vamos comentar sobre isso. Vamos comentar sobre a CPMI e algumas outras coisinhas que estão relacionadas Vire à direita, depois vire à esquerda. Comentando sobre Lula versus Bolsonaro. Ontem o Dilma resolveu imitar Bolsonaro, fazer uma live, foi um fracasso. Até a imprensa admitiu isso, a Globo ainda tentou passar um pano, o Marcos Uchoa passou tanta vergonha que mentiu, que foi desmentido até pela turma do UOL. E tem umas coisinhas que envolvem o garoto Foca, que eu quero mostrar para vocês, a atuação dele aí nas redes sociais, quem sabe, né, tentando dar uma mãozinha pro Lula. Depois, terceiro tópico, temos que falar de um assunto. Vou falar, não vou contar o milagre inteiro, mas Bolsonaro pedalou, segundo algumas pessoas aí. E uma pedalada que vocês vão botar a mão na cabeça e falar, não, eu não acredito que inventaram essa. E esse assunto é importante, porque tem a ver com a reforma tributária. Qual foi a pedalada de Bolsonaro? Foram até para a justiça, pedirem que, por favor, parem com tudo que está acontecendo. Eu não quero dar mais detalhes. Depois vamos falar sobre a Americanas. Entrou nos holofotes no dia de ontem, muitas confusões, o rombo pode ser ainda maior, 50 bilhões. Pela primeira vez se falou sobre fraude com todas as letras, saiu na imprensa em todos os locais. E eu quero mostrar algumas coisinhas extras para vocês e levantar algumas discussões que eu acho que estão extremamente pertinentes, ainda mais se vocês estão preocupados com algumas agendas, regulamentação do mercado de carbono, né, concessão de crédito, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da Americanas. E se der tempo, espero que dê para comentar sobre a Úrsula, ainda o que ela andou apontando, e mais as besteirinhas ali sobre a CPI das ONGs. Mas vamos lá. Antes de falar sobre a live do Dilma, quero só mostrar aqui para vocês mais um pequeno episódio, porque isso aqui não dá para deixar passar. A Rede Globo continua sendo a principal inimiga do Brasil, não é de Bolsonaro, é do Brasil. Ela tem ódio, parece, né, o que ela vem demonstrando, de conservadores, de pessoas que não rezam a cartilha identitária ou petista, mas enfim, vejam só o que foi que aconteceu. O ex-ministro João Roma, se falasse assim já estava bom, nem precisa colocar ex-ministro, podia falar João Roma, já que tem a noticiário. Ele ajudou uma velhinha que estava engasgando, ele fez aquela manobra que não sei o nome, né? Você dá um peito na barriga, a pessoa gosta pra fora, né? Como tá entalada. E aí salvou o dia. Mas o que é que o Globo noticia? Ex-ministro faz manobra e salva a senhora engasgada em restaurante. Aí você vai assistir o vídeo, não tem nenhuma pessoa ministro, apenas um ex-ministro. Se você não conhece por fisionomia quem é João Roma, a notícia passa batida. Para não dizer que eu estou pegando demais no pé, eu trouxe aqui dois outros veículos da dita grande imprensa brasileira. Eu vou começar pelo Metrópolis, que até passa de pano demais. Eu nem acho que precisava disso tudo. Ex-ministro de Bolsonaro, salvo idosa, que se engasgou em almoço lá em Salvador. Já o Poder 360 fez uma matéria que também acho que não passou um pouco, nem precisava. João Roma, ex-ministro de Bolsonaro, salvo idosa de engasgo. Gente, não é que precise noticiar com Bolsonaro, sabe, para valorizar Bolsonaro, colocar Bolsonaro em evidência, mostrar que Bolsonaro está cercado por pessoas que têm, né, um resquício de humanidade, que o coração ainda bate. Não, é pelo menos citar o nome. Citar o nome que as pessoas... Por que esse ex-ministro? Ah, João Roma. Trânsito lento em Guarnido Rodrigues. Engarrafamento à frente. Entre Rua Rivadavia e a Correia e Rua Equador, 10 minutos de atraso. Santo dia. Mas é todo santo dia, dia sim, dia também. Tem que omitir tudo de bom que é feito por Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, qualquer pessoa ligada a ele. Não pode. Ele tem que ser visto como o filho do cramunhão vivendo na terra. Isso é um absurdo. Mas tudo bem. Não dá para esperar nada vindo do Plim, mas sempre vou mostrar, porque ainda tem muita gente que está dormindo com essa situação que a gente vive no Brasil hoje. Mas vamos lá. O Dilma fez a live, foi um
fracasso. Agora, tem algumas coisas que vale a pena de comentar, até fazer uma comparação, uma reflexão sobre a era Bolsonaro. A UOL, inclusive, transmitiu a live, né? Um negócio sensacional. Fala o seguinte: Uchoa, live do Lula vai ser bem diferente da versão tosca de Bolsonaro. Essa manchete eu não acho que é de todo errado, não. Mas vamos dar uma olhada em 2 parágrafos. O jornalista e apresentador das novelas das novas lives presidenciais, o Marcos Uchoa, comentou em entrevista ao All News que a iniciativa de fazer as transmissões com o Dilma vem para ser uma conversa do mandatário com o povo, sem seguir roteiros, e mesmo com a cara de apresentação, o programa traz a qualidade e profissionalismo necessários, sem deixar de lado a ligação com o público. Na sua linguagem, vai se mostrando diferença da comunicação de Bolsonaro. Ainda na entrevista, o apresentador falou sobre a liberdade concedida para entrar nos mais diversos assuntos e afirmou que não vai puxar o saco do presidente. Antes de comentar seu primeiro parágrafo sobre apresentação, qualidade, profissionalismo, né, sem seguir roteiro, óbvio que teve, né, sem deixar de lado a ligação com o público, que eu acho que essa é a parte mais interessante, mas olhando ali sobre puxar saco. O Marcos Uchoa falou que ele não iria puxar saco. Bom, nem a Rede Globo consegue passar pano para isso. Formato, discurso, alcance. As diferenças e semelhanças entre as lives de Lula e Bolsonaro nas redes. Aí quando fala de conteúdo, diz o seguinte: no caso de Lula, em um ambiente controlado e sem perguntas incômodas, ou seja, o Marcos Uchoa não estava lá para pressionar. Ele estava lá para seguir um roteiro, ele estava lá para passar pano. E é tão cara de pau que mente, achando que as pessoas vão acreditar nele. Porque ele é jornalista da Globo, foi por durante muitos anos. O que eu acho que não dá credibilidade para ninguém. Mas tudo bem. Agora falando sério, independente da baixa audiência, que realmente foi um fiasco, tem as coisas que me doem. Me dói ver toda a estrutura que Bolsonaro poderia ter utilizado. Eu não tô falando de utilizar EPC não, botar pro salário, canto do EPC, não, nada disso. Simplesmente, pessoal, ter um microfone decente. Eu não tô falando da imagem, nem do operador de cortes. Apenas um microfone decente. Quantas e quantas vezes eu não ouvia pessoas, eu ainda mantinha contato, lá da Bahia, por exemplo, amigos, não acompanhavam política assim, sabe, regularmente. Às vezes outra, quando alguém falava de lá de Bolsonaro, chegava a comentar, pô, não dá pra assistir, sabe, eu tento ligar, é um barulho tão grande assim, às vezes, e muitas vezes isso acontecia. Uma das poucas vezes que a live, pelo menos a qualidade de áudio, tava bacana, foi quando o Carlos Bolsonaro tava lá em Brasília. Aí botaram lá os microfones, né, etc, tudo mais. Nem digo de imagem, porque imagem, beleza, se não tiver boa. Agora, se você não consegue entender de forma clara o que a pessoa está falando, não fica um negócio muito bacana. E era coisa tão simples. Não é pra falar que era dinheiro, investimento. Pelo amor de Deus. Isso daí não, cara. Você vê como o entorno de Bolsonaro era um negócio que era um verdadeiro Deus nos acuda. Deus nos acuda. Muita gente, com certeza, próximo, tentando tirar uma lasquinha, procurando um espacinho, né? Pensando muitas vezes em si, em primeiro lugar, em coisas básicas para ajudar, assim, e que não é que ele estaria ajudando o Bolsonaro. Eu vejo que a gente vai ouvindo muita coisa ao longo do tempo e que fica com aquele sentimento que as pessoas não conseguem entender que elas ajudarem o Bolsonaro é estarem se autoajudando. Porque diversas pessoas só estavam em determinadas posições porque Bolsonaro era presidente, mas não parecia não entender, e o ego muitas vezes falava mais alto, né? A Rádio Peão fala muita coisa, e muita coisa não é só Rádio Peão, você acaba sabendo, mas não vamos ficar aqui falando fofoca, apenas de reflexão. No final do dia, a força de Bolsonaro era ele, a simpatia dele e o apoio da população. E quem falar o contrário, meu irmão, a força de Bolsonaro era ele, suas próprias redes sociais e a população. Porque se tivesse que depender de outras pessoas, Jesus Cristo, viu? Mas vamos lá. A live foi um fiasco. Vou mostrar para vocês alguns números. Mas antes de mostrá-los, o Marcos Uchoa teve a cara de pau de falar que tinha 1,5 milhão de pessoas assistindo o Lula. E ele foi até desmentido pela
a pílula central ao lado do Sakamoto. O Sakamoto não ia desmentir, né? Óbvio. Mas escuta isso daqui. Hoje eu acho que tinha 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso não, falam em 6 mil simultâneos. Da onde você tirou esse número de 1,5 milhão pra gente só não ter uma Eu pesquisei, eu estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei de onde que tiraram, então perdoe aí, porque eu não tô querendo, não foi uma coisa que eu fiz, entendeu? Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, para as pessoas assistirem depois. Eu acho que estava até assistindo simultaneamente. Não houve lançamento, ninguém avisou que ia vir. Estava assistindo simultaneamente isso. 4,5 simultâneo, mais ou menos, depois 6 mil. Então, só para a gente não também trazer esse esclarecimento. Agora que você se tornou um membro da Brasil Paralelo, queremos te apresentar o nosso projeto de maior impacto social. Nem todas as pessoas... Acho que Duro, hein? Ser desmentido por um jornalista amigo, passador de pano. Quão vergonhoso não é essa turma do desgoverno. Aqui alguns números para não falar que apenas a pílula que está contestando ele sem nenhuma base. A Era fez essa linda colagem do canal oficial do Dilma, na hora que ela bateu o print, 5.500 pessoas. No canal oficial do PT, 911. No canal da rede TVT, 41. No canal do Rony Teles, YouTube aí de esquerda, querendo surfar, achando que ia pegar muito engajamento, a turma assistindo, ver os views, 908. E a UOL, que também quis retransmitir, olha que mãozinha, hein? Eita, essa UOL, 641. A turma ainda fez de manhã, vou tentar fazer com que essa live fosse retransmitida nas rádios. Mano, o PT não brinca serviço. Não brinca serviço. Imaginem se tivessem feito isso pro Bolsonaro por 4 anos. Alto e bom som, rádios, canais, eita! Podendo levar a mensagem do que o governo estava fazendo. Eu fico triste, viu? Rapaz, mas vamos lá. Diante do fiasco, o PT que não aceita perder, muito menos a esquerda, tentaram entender e procurar algum culpado, né? Porque eles nunca erram. Aí, segundo aqui a turma do cafezinho, um blog de esquerda, fala o seguinte: o problema na live do Lula. O subtítulo já resume. Embora o podcast do Dilma, realizado também desta terça, tenha sido feito num bom formato e fugindo das lives, estilo Al-Qaeda do presidente anterior, nem tudo foram só elogios. Muitos parlamentares se queixaram de que foram informados sobre a iniciativa apenas na véspera da transmissão e sem muitos detalhes, então eles não conseguiram compartilhar. Mas, gente, a live de Bolsonaro, quem compartilhava, ninguém compartilhava, as pessoas assistiam porque elas queriam, elas sabiam, o Bolsonaro só avisava, ó, fazer live, quinta-feira, tava todo mundo lá, todo mundo junto, misturado. Não precisava de nenhuma mãozinha de vários deputados, vários cantos. Não, as pessoas assistiam. A turma da direita é muito mais engajada. Aí, vem a Rede Globo, pra passar pano. Ah, meu Deus do céu. Primeira live de Lula tem audiência nas redes sociais abaixo da média de Bolsonaro e do próprio petista. Especialistas elogiam o formato. O que é que dá para elogiar? Formato, porque o Marcos Uchoa atrapalhou aqui na empresa, né? Então vamos falar do formato. Ou pelo menos não só criticar, né? Temos que levar a bola do Lula, pô. Não, a primeira de muitas. E até eu tenho que pedir desculpa pra vocês. Errei na minha previsão, que eu falei, rapaz, eu vou engajar. Porque quando você lança um projeto, o piloto, né? O primeiro de todos, ele sempre tem uma boa audiência. Porque as pessoas vão lá, vão ver, tem algum tipo de novidade. Mas não, o primeiro de todos já foi um fracasso. Faz o L e chora mais. Mas vamos lá. Eu gostei da Revista Oeste, comentando aqui sobre o caso do Marcos Uchoa, porque aqui o Anderson Scardonelli, ele escreveu exatamente o que a Globo falaria se fosse o oposto, se fosse uma live de Bolsonaro com um jornalista, e o jornalista bolsonarista tivesse dito que o Marcos Uchoa falou.
Jornalista ex-Globo espalha fake news sobre a audiência de videocast de Lula. Essa é uma descrição da realidade, do jeito que a Rede Globo faria. Em entrevista ao UOL, o show afirmou que a audiência do programa, acho que tinha 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, simultâneas, disse o jornalista. Ele, porém, foi confrontado pela apresentadora Fabíola Cidral, que falou em 6 mil acessos simultâneos ao videocast. Com isso, o ex-Globo recuou. Não foi eu que pesquisei, confidenciou. Eu estava ouvindo umas pessoas falarem isso. Não sei de onde que tiraram. Perdoem. Aí, falando de fake news, eu acho que faz parte do contexto, o Foca tá lá revoltado no Twitter. Porque ele agora mente e ele tá tomando verificação. Ele tá mentindo uma verificação, uma atrás da outra. Ele tá nervoso. Aí olha o que o Foca disse. A extrema-direita tomou conta da função de corrigir fake news no Twitter. Seja uma fake news, viu, Felipe? Inúmeros posts recebem correções erradas. Já o Chupetinha pode divulgar mentiras à vontade, que nada acontece, não tem correção. O posto do Altan mentindo, né? Deus não recebeu a correção. E podem apostar. Esse post aqui receberá correção abaixo, dizendo que estou desinformando sobre o quão incrível é a ferramenta do Twitter. Nisso ele estava certo. Ele recebeu a checagem. O algoritmo da ferramenta exige que contribuidores de diferentes perspectivas avaliem uma nota como útil antes dela ser publicada. O programa não usa a regra da maioria para evitar que um lado predomine sobre o outro. Está lá a fonte. Explicação de um dos desenvolvedores. Outra fonte. A ferramenta da nota de comunidade, ela funciona mais ou menos assim. O Twitter ele consegue identificar perfis e meio que agrupá-los em bolhas, né, em alguns clusters. Quando você faz um comentário, você leva lá, né, um contraponto, você tem que botar um comentário, você tem que fornecer fontes. As pessoas podem avaliar a nota, né, porque quem é inscrito no programa de notas da comunidade. Se o Twitter detectar que várias bolhas diferentes acharam que aquela informação é pertinente, falou assim, pô, tanto pessoas da direita quanto pessoas do centro, liberais, ANCAP, não, a turma tá contando, então isso aqui faz sentido. Não é um negócio que a maioria, que a direita se juntou para ir contra o Felipe Neto. Ele tá lá, né, tentando propagar a narrativa dele. Forte candidato aí para fazer uma live com o Lula no lugar do Marcos Uchoa, ou até a dupla dinâmica. Aí o Felipe ontem divulga o seguinte: urgente, né? Botou da Serene. Instituto Vero comprovou que o YouTube recomendou vídeos pro Bolsonaro quase 4 vezes mais que vídeos a favor do Lula durante o ano 2022. Isso é inacreditável. Mais uma prova de que algoritmos são radicalizantes e priorizam o que há de mais podre. Teve um estudo recente que fala o contrário, pelo menos sobre o algoritmo do buscador do Google. Saiu até na Globo, e a Globo está repercutindo no New York Times. Isso vai estar no Atlas de maio, né? Mas deixa o Felipe Neto falar o que ele quer, né? Beleza, é o Felipe Neto. Aqui, sabe o que é interessante isso daqui? A gente até comentou recentemente, tive até a oportunidade de comentar no Monark sobre isso. O Instituto Vero é o Instituto do Felipe Neto. O Instituto do Felipe Neto, em parceria com a Fundação Mozilla, né, e outro songueiro aí, e a Universidade de Exeter, sei lá como é que se chama, né? Mas tá aí, o Instituto do Felipe Neto com vários zongueiros falaram que o YouTube é malvadão. Isso é na Folha de São Paulo. Menos mal não saiu naquela coluna, né? A Planeta em Transe, que é apoiada pela Open Society Foundation, mas só na coluna da Mônica Bergamo, que faz o L com força. E eu puxei esse ponto, né? Folha de São Paulo, Open Society Foundation, que quando você vai no site oficial da Open Society, a ONG do filho do Soros agora, né? O Soros se aposentou. Quando você coloca ali Instituto Vero, qual é a surpresa? É que é o site oficial, nem traduzido, tá todo em inglês. Instituto Vero, em 2021, recebeu um apoio aí do Soros, $250 mil. Bom demais. Pra quê? Para ajudar, né, a equipe no Instituto a trabalhar
contra, né, combater a desinformação. Tomando a esquerda, aí eles falam, olha, se tem uma coisa que é fake news, é acusar a existência de um gabinete do ódio. Se a direita tivesse... Acho que se a direita tivesse 10%, sendo aqui bem honesto, não estou querendo superestimar a direita ou a esquerda, não, eu realmente, assim, tentando aqui fazer uma matemática rápida na cabeça, eu acho que se a direita tivesse 10% da organização da esquerda, em termos de ONG, institutos, think tanks, etc, tudo mais, meu amigo, a gente já tinha chegado na Nea Marte, já estava pousando em Saturno. A gente estava na discussão se Netuno era ou não era um planeta. Está nesse patamar, 10%. Mas tudo bem, deixa ele lá, né? O gabinete organizado, nada é orgânico. Aí voltando aqui ainda na live, durante ela, o Dilma foi falar sobre reforma agrária, que não precisa mais disso, né? O MST não precisa invadir nada. Aí eu achei essa nota bem engraçada. O Marx lá na veia, ele fala assim, ó, Lula diz às 9 horas que não precisa invadir. E MST defende invasões às 10 horas. Passou uma hora, o MST já desmentiu o Lula. Aí fala o seguinte, que durante o programa, por volta das 9 horas da manhã, o Dilma contou ter dito ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, que não precisa mais invadir terra. Não precisa. Tá tudo resolvido. Uma hora após a fala, o MST disparou suas redes um chamado para ação. E o chamado é bem claro. Ele fala assim, ó, nas mensagens sugeridas para divulgação, o MST volta a defender a invasão de terras. Abre aspas. Ocupar a terra é defender a natureza, porque o MST tem um projeto, Reforma Agrária Popular. Outro texto diz, são quase 40 anos de história. Por trás de cada produção é importante lembrarmos de todas as famílias que ocuparam e resistiram. Ocupar e resistir, ocupar e resistir. Eita, punho cerrado pra cima, grita MST. Nem a Rede Globo, apoiadora do MST, que fez um trabalho histórico, utilizando desde lá a novela Rei do Gado, para vender a ideia que o MST é do bem. Nem a Globo passou pano. Após Lula dizer que o MST não precisa invadir terras, o movimento volta a defender ocupações. Essa é a esquerda, um poço de hipocrisia e mentiras. Em live do início desta semana, o presidente afirmou que fará reforma agrária. Hora depois do final do pronunciamento, MST convoca apoiadores para movimento nas redes com mensagens de incentivo às invasões. Mas o L. Antes de falarmos sobre a pedalada de Bolsonaro, vamos comentar sobre a CPMI. Derrotas, 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 derrotas para todos os lados. Eu acho que depois de ontem, o máximo que dá para esperar, sem querer deixar vocês tristes, assim, durante o depoimento dos convocados, que principalmente serão todos ligados de alguma forma, né, em toda a linha de Bolsonaro, que isso não foi isso que chamaram, a possibilidade é que durante esse depoimento alguém da esquerda fale algum tipo de absurdo, algum governista fale algum tipo de absurdo, ou algum deputado da direita consiga extrair alguma fala bem interessante. Porque depois de tudo que aconteceu, inclusive depois do que foi revelado sobre o Gonçalves Dias, que já tinha sido revelado até ontem, não a matéria do final da noite, quem vai comentar sobre ela, depois de tudo, os governistas blindaram o Gonçalves Dias e blindaram todas as pessoas ligadas ao Lula. Não chamou ninguém. E vai ser assim, gente, até o fim. Pode chorar, pode espernear, não vai mudar. Eu vi um comentário que eu acho que é pertinente. Os deputados que propuseram a CPI, que trabalharam por ela sair do papel, eles deveriam ter pensado na possibilidade, como é que eles iam fazer para articular, para obter maioria, ou pelo menos uma quantidade que tivesse como ter jogo. Foi 11-20, né? 20 para a turma do Lula contra 11 da oposição, turma da direita. Então, eles me mataram no peito, falou o que fazer, falaram que o governo respondeu
A direita queria chegar onde? É bem fácil de entender. Queremos averiguar todos esses pontos aqui que estão estranhos, obscuros, em torno da atuação das forças de segurança pública e alguns outros ministérios também que poderiam, quem sabe, ter ajudado. Era assim. A turma achou que ia conseguir chegar nessa localidade subindo num carro chamado CPMI. As coisas não foram bem assim. Então, os deputados precisam ser cobrados sobre isso também. Não dá pra só deixar de lado. Falar que só foram surpreendidos porque eles estão lá, né? Eles têm acesso aos líderes partidários. Muita gente está aqui de fora, tô olhando uma coisa ou outra. Quando saiu a nomeação do Arthur Maia, são as falas dele, até falei, vai botando aqui na pilha, não se empolga, né? Vai botando aqui mais, eu tava falando comigo assim, vai botando mais uma na pilha das notícias que vem saindo. E aí você vê, né? Após os dias não ser convocado, o presidente da comissão reclama da falta de personagens centrais. Nem me aparenta ser um cara ruim mesmo, esse Arthur Maia, tipo uma Lisiane Gama, tipo o Randolfo Rodrigues. Parece que por ele realmente é chamado. Mas o presidente não escolhe, então botou o requerimento. Tem que ter maioria. Isso ele meio que não tá errado. Agora, em termos da atuação dele enquanto presidente da frente da comissão, não sei se vocês assistiram, mas se tem uma coisa que o Arthur Maia não tem, é pulso. O Randolfo estava fazendo o que queria. Se o Randolfo mandasse ele levantar e sair, era capaz do Randolfo ir só presidir a sessão. Absurdo. Mas tudo bem, né? Ele fala assim, as informações, desde que tenham algum vínculo de conexão com o que estamos trabalhando, com o que estamos investigando, deveriam todas serem aprovadas. O PT vai aprovar só porque faz sentido, só porque tem lógica. Ô deputado, que vergonha, viu? Deveriam todas terem sido aprovadas. Depois ele repete de novo. Maia é próximo do Arthur Lira e tem sinalizado ora ao governo, ora à oposição. Acho também que os personagens principais que estão nessa discussão também deveriam ter um requerimento de convocação aprovados. E obviamente ele está falando pelo menos do Gonçalves Dias. Aí depois ele foi pro Twitter, né? Ontem de tarde, para comentar isso sobre algumas coisas. Coisa feia. Ele fala assim, como presidente da CPMI, sou responsável por pautar os requerimentos. Mas quem decide pela aprovação ou rejeição é o plenário. Registro que considero ruim para a credibilidade dos trabalhos, a rejeição dos requerimentos para ouvir pessoas que estão no centro dos episódios de 8 de janeiro. Ah, beleza, você registrou, deputado. Agora trabalha aí, irmão. Trabalha então para que a sua opinião também avance. Você enquanto deputado, você enquanto aí, né, o chapa do Arthur Lira, com certeza tem um poder aí de tentar dar uma influenciadazinha. Aí eu fui olhar os comentários. Esses aqui foram os 3 primeiros comentários em ordem que apareceram para mim. A Elisa diz o seguinte: com todo respeito, deputado, quem presidiu a sessão foi o Randolfo, totalmente desorganizado. Minha percepção, eu acabei de falar isso. É inadmissível a seletividade implantada na comissão. Não querem a verdade, querem construir uma narrativa. Triste para o Brasil e mais triste ainda para o parlamento. O PC News fala o seguinte: deputado, que pena sua atuação, facilmente substituída por qualquer dispositivo de inteligência artificial, já que o senso de justiça inerente aos seres humanos foi totalmente ignorado e o senhor mais pareceu um robô teleguiado pelo senador do PSOL. Triste fim para um político informado besteiras. O Ale fala: essa CPI já era. O senhor não deveria permitir que Randolfo ficasse na mesa diretora. Isso é escandaloso. Mais uma CPMI que já virou circo. Só lamento. Durante a CPMI, o senador Esperedião Amin, ele falou algumas coisas, as informações que inclusive já tinham saído da imprensa sobre aquele relatório. Teve a primeira versão e depois a segunda versão, só que agora são informação extra. Não foi ele que deu os nomes aos bois. Eu falei de São Paulo, mas o Esperedião também. Talvez, não sei, né? Algum deputado, algum senador possa ter conversado com a turma da Folha de São Paulo. Deixa eu ver se eu baixei aqui esse vídeo. Baixei. Bota aqui o senador que ele diz, ó. Ação liberada do governo para esconder a fraude, hoje não é fraude, nos relatórios que a BIM enviou para o Congresso
proporcional. Presidente, a linha do presidente é fatal. Eu não preciso verificar nada. Os primeiros requerimentos que eu apresentei, todos dizem respeito a relatores que estão no Congresso. Eu quero só o compartilhamento do que está ali embaixo, no subsolo, sede da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, com esta comissão. São 3 relatórios, um demandando o outro. E, enquanto isso, o diretor-geral adjunto, nomeado pelo atual governo, dia 1º de janeiro, para não ter que ser sabatinado pelo Senado, presidente, para não ser sabatinado, o governo nomeou o diretor adjunto. Porque o diretor-geral tem que passar pelo Senado. Enquanto ele ficou, foi produzido o relatório do dia 20 de janeiro. Foi exonerado no dia 2 de março. Passando para a chefia do planejamento da ABIN. E foi demitido da ABIN neste mês de junho. Não consta da convocação. De quem será que o Superindião Armin está falando? Quem seria esse diretor? Ele ia falar dele. Mas se você não entendeu, quem não está acompanhando pode estar meio perdido. Mas tiveram alguns informes. Na verdade, teve o primeiro relatório da BIM, que foi apresentado, do pedido, né, da comissão. E aí o tempo foi passando, passaram os meses.